A gente está vendo um movimento de grandes empresas na utilização da inteligência artificial. Né? Em algum momento, um autor diz que os dados agora é o próximo petróleo. Né? E eu também acredito muito nisso. Uma empresa que conseguir utilizar bem os dados dela para poder entregar o melhor dela para o cliente dela, com certeza ela vai ter uma fidelidade desse cliente. Quero saber de você como é que você está vendo esse movimento, né? Já que você trabalha com robótica, como é que você está vendo esse movimento das empresas em relação a estratégias relacionadas à inteligência artificial? Olha, em relação às estratégias relacionadas à inteligência artificial e à base de dados, as empresas todas estão atentas a esse universo. Com certeza, os dados são o novo petróleo e a gente precisa trabalhar a inteligência artificial de forma consciente, seja inteligência artificial, seja robótica. A gente tem que entender essas bases de dados para a gente gerar outputs que sejam relevantes para o mercado, sem bias, sem preconceitos, sem questões que a gente tem lutado tanto como humanos. A gente não pode permitir que a tecnologia atrapalhe um trabalho que a gente faz tanto como mulheres, como diversos que somos no nosso país ou no mundo afora. Então, as empresas de todos os segmentos, seja industriais, onde a gente trabalha muito, de serviços, de varejo, todos estão de olho nesse emaranhado de dados e como a gente pode fazer o bem usando esse emaranhado de dados, chegando aos melhores resultados possíveis. O mercado de soluções de inteligência artificial só cresce. Quais as tendências que você vê para esse mercado? Olha, diversos mercados de verticais das mais diversas possíveis estão de olho na inteligência artificial. A gente pode destacar algumas soluções para o mercado financeiro, que envolvem detecção de fraude, análise de crédito, prevenção de churn, né, que é reduzir aquela queda do volume de clientes, né, por rescindir um contrato, por exemplo, soluções para governo, para cidades inteligentes, sustentáveis, aí em sinergia com a sustentabilidade e a inteligência artificial, sensoriar, fazer reconhecimento facial, para a parte da saúde, fazer diagnósticos de forma otimizada. Imagina que maravilhoso. E também para a indústria, né? Para otimização de processos, detecção de falhas num equipamento, numa máquina com antecedência necessária. Para marketing, recomendar um produto ou um serviço de acordo com o perfil daquele cliente, do que ele gosta de atuar, recomendar produtos semelhantes, ter assistentes pessoais ou os chatbots ali, né, de forma otimizada. Então, tem aplicações das mais diversas possíveis. Essa percepção que a gente precisa ter de que a gente já vivencia isso todos os dias. Né? Então, quando você está no seu celular e você utiliza robozinho para responder Telegram, por exemplo, ou mesmo o WhatsApp de vendas, ou mesmo quando você pergunta para o Google via o fone, né, o endereço, né? Tudo isso a gente já está vivenciando na prática a inteligência artificial, mas que muitas vezes está longe da gente, né, da nossa percepção diária, porque a gente vê tudo isso muito grande. E quando a gente pensa no mercado de inteligência artificial do Brasil comparado ao mundo, o que você percebe? Eu percebo um mercado gigantesco, maravilhoso em termos de oportunidade, mas também é um pouco preocupante com o que você trouxe, eu concordo 100%. A gente tem um mercado maravilhoso no Brasil, que é o agronegócio. Quanto mais a gente puder usar a inteligência artificial para aumentar a produtividade das nossas terras e propriedades, mais potente o nosso país vira. Ao mesmo tempo, a gente teve até um projeto de lei em 2020, que é o Marco Legal da aplicação da inteligência artificial, que traz à tona essa discussão de como a gente pode aplicar a inteligência artificial de forma consciente. É o famoso AI for Good, né? A inteligência artificial para o bem, que muitos países estão trazendo à tona. Como a gente pode aproveitar o melhor dela, evitando que ela venha para trazer problemas adicionais, como a gente sabe que podem existir. Então, fazer interseção mesmo, né? Como trabalhar a inteligência artificial para trazer como uma ferramenta habilitadora dos pilares de desenvolvimento sustentável da ONU, para mitigar a desigualdade, para trazer soluções que possam antecipar problemas ambientais, antecipar riscos de rompimentos de barragens, antecipar pandemias, democratizar o acesso à educação. Como a gente pode usar ela como uma ferramenta altamente potente para várias questões sociais que a gente vive ou até sustentáveis que a gente vive no mundo todo. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca no nosso país, seja para a indústria brasileira, que está numa fase ali, né? A gente comenta que a indústria 4.0, mas muitas indústrias ainda estão na 3.0, que é se robotizando primeiro em soluções e tarefas que não eram feitas para o ser humano executar, porque são altamente repetitivas ou perigosas para o ser humano fazer, e aí se encaminhar para uma planta conectada que permita o aumento de produtividade também no segmento industrial. Então, são várias aplicações em vários contextos, mas tudo precisa de regulamentação para não fugir do controle.